Graça e paz, amado de Deus. Olha quem chegou, olha quem chegou. História do povo judeu no tempo de Jesus Christ. The Emil Schuller, uma obra sensacional em parceria aí da Academia Cristã Editora com a editora Ebenezer. Pois é, já tem o review aqui, né, do volume 1 e 2, chegou agora. Vamos fazer aqui o volume 3 e volume 4, cara. História do povo judeu. Sensacional. Fique comigo até o final deste vídeo. Vamos mostrar o sumário para vocês. Vamos ler trechos desta obra. E para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Porto. Estamos aqui na internet da vida compartilhando conhecimento. Seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui no canal. Não é inscrito ainda no canal não, cara? Se inscreve aí, Deus está vendo aí. Ó, 1, 2, pronto, 2 segundos, já está inscrito. Maravilha, deixe seu like, faça seu comentário para ajudar a engajar o canal. Peço a você que compartilhe este vídeo aí, mande aí para os seus grupinhos de WhatsApp, Telegram, né? Posta aí no Facebook, nas redes sociais em geral aí, mostrando aí pro pessoal aí acerca do nosso canal, ajuda a engajar o canal, tá certo? E nós vamos mostrar esses detalhes desta obra sensacional. Só para você ter uma ideia, o volume 3, mais de 630 páginas, o volume 4, mais de 730, ou seja, dá quase aí 1.400 páginas, o volume 3º e 4º, uma obra fantástica, cara. Os 4 volumes não podem faltar na sua biblioteca. Os preços são realmente interessantes, são preços assim justos, né? Pelo que a gente percebe, comparando com outros lançamentos. E aí, só no estudo de teologia quem não quiser, né? Então, se você realmente leva a sério os estudos teológicos, eu recomendo essa obra. Tá certo? E peço a você que, se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, da família Point, né? Aqui embaixo nos comentários tem um link do Apoia-se. A partir de R$ 5 você vai estar abençoado no nosso canal, você vai estar nos ajudando, né? Sendo nosso patrocinador mensal. Fazendo isso, vou colocar você no nosso grupo do WhatsApp. Quando nós batermos na meta financeira que você vai ver lá na plataforma, nós vamos começar a sortear livro de teologia. Já pensou? Sortear livro de teologia como esse aqui, para os apoiadores. Pastor, R$ 5 é pouquinho, né? Não compro nem uma coxinha, nem um guaraná. Eu quero abençoar com R$ 10, com 15, enfim, dentro das suas possibilidades, tá certo? Nós ainda não batemos a meta, mas estamos chegando lá, tá certo? Em nome de Jesus. Vamos lá, vou mostrar para você aqui. Vamos ganhar tempo. Eu gosto desse estilo de material, né? Que é essas folhas amareladas. E não são aquelas folhas amareladas que mancham, né? 3, 5 meses na sua prateleira. Não é. É uma boa qualidade. Aqui, História do Povo Judeu. Então ele vai abarcar o volume 3 e 4. Vai pegar do ano 175 a.C., né? Aquele período intertestamentário. E vai adentrar o período do Novo Testamento, tá vendo? 135 depois de Cristo. Ok? Então temos aqui o que ele vai tratar. Então temos aqui o judaísmo, né? Na diáspora, os gentios e o judaísmo. Temos aqui a diáspora no âmbito geográfico, no Baixo Egito, pegando aqui 3º século, 2º século antes de Cristo, 1º e o 2º depois de Cristo, Médio Egito, né? Alto Egito, capítulo 3, parte 2, organização interna das comunidades, posição constitucional das comunidades. Está falando do judaísmo na diáspora. Tá? O que é judaísmo da diáspora? São judeus que vivem fora ali daquele âmbito de Israel, né? Em outras nações. Direitos civis, vida religiosa, gentios e judaísmo, tementes a Deus, prosélitos e tal. Literatura judaica composta em hebraico ou aramaico, né? Historiografia, o primeiro livro de Macabeus, a história de João Hircano, Josefa, ó, poesia religiosa, salmos Macabeus, salmos apócrifos, salmo de Salomão. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou ler um trechinho aqui que ele fala sobre os salmos de Salomão. Tem salmo de Salomão? Pois é, parece que tem, né? Mas a pergunta é, foi Salomão que escreveu? Possivelmente não, né? São obras pseudepígrafas, pessoal. Literatura de sabedoria, Jesus Sirac, ou Jesus Ben Sira. Literatura da sabedoria de Qumran. Didática com os panéticos, pseudepígrafos proféticos e apocalípticos. Livro de Daniel, tá vendo? Enoque. Ao Midrash bíblico aqui, ó. O livro dos judeus, o apócrifo do Gênesis de Qumran. Tá vendo? O livro de Noé, olha. Interessante, né? São obras que os judeus conheciam aí. Os judeus do primeiro, né, século, segundo século de Cristo,
Eles liam essas coisas aqui, pessoal, encantamentos e livros de magia. A gente acha que o judeu só lia só os livros que a gente considera canônicos. Claro que não, ó. Feitiços e amuletos em hebraico e aramaico, textos mágicos judaicos preservados em grego. Muitos judeus seguiam esses escritos aí, meio que ocultistas, né? Pra gente soa estranho. Os escritos da comunidade de Qumran, ó, as regras da comunidade, ó, fantástico, ó. Regra da guerra, o pergaminho do templo, poucas obras de cunho protestante, né, editores protestantes publicam obras falando sobre isso, né, as comunidades de Qumran. A gente percebe esse tipo de assunto sendo muito comentado nas obras católicas, da editoras da Loyola, da Paulus, né, falando sobre os escritos da comunidade de Qumran, tá vendo? E aí você pode parar o vídeo para você ver mais detalhes aí, certo? Tá vendo? Pequenos fragmentos litúrgicos, textos diversos, horóscopos. Pois é, eles criam essas coisas. Foram obras que eles encontraram lá nas cavernas de Qumran. Não foram somente de livros que nós consideramos canônicos, não, tá? Então, tem a apresentação edição brasileira, né? Ele vem tratando aqui. Para quem não sabe, essa obra, né, ela foi uma obra escrita no século XIX, que foi atualizada por renomados historiadores. O Jasa Vermes, né, grande historiador, Fergus Miller, Matthew Black, colaboração de Pamela Vermes, a filha do Jasa, grande historiador, entendeu? Então foi uma obra que foi ressuscitada, revisada, ampliada, atualizada, digamos assim. Então, quero ler um texto aqui para você perceber como é que eles trabalham, olha só. Salmos de Salomão, estou na página 266. Eu gosto muito do estilo, a fonte que a editora Academia Cristã usa, né? Esse tipo de letra. Eu acho muito confortável, fantástico. Olha só, vamos ler um trechinho. Uma coleção de 18 salmos preservados em grego e uma tradução siríaca. São conhecidas sob o título de Salmos de Salomão, desde a era patrística. Em alguns dos registros antigos do cânone bíblico, eles estão listados, juntamente com os apócrifos, como Macabeu, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Judite, Tobias, etc. Sob o título de Antilegômena, que é o termo grego aqui, né? O texto grego foi publicado pela primeira vez em 1626 por Johannes Ludovic de Lacerda. A atribuição dos poemas a Salomão é secundária, sem dúvida deriva da tendência de acreditar o lendário rei sábio com um número de composições anônimas, como o livro de sabedoria, as odes e as várias obras astrológicas e médico-mágicas. Tá vendo? Vê isso na página 507. Na verdade, Salomão nunca é referido nos próprios salmos. Não apenas a identidade do poeta é desconhecida, mas não é mesmo certo que todas as 18 composições foram escritas pela mesma pessoa. No entanto, enquanto a maioria dos salmos não contém ponteiros cronológicos, eles retratam um conflito entre santos e pecadores, 3 deles. Exibem alusões que parecem ser facilmente datáveis. O poema pressupõe uma regra judaica autônoma estabelecida por uma família à força das armas, sem a garantia de uma promessa divina. Em vez de louvar a Deus, seus membros tomaram o trono de Davi e a coroa real. Durante seu governo, todo Israel caiu em pecado. O rei infringiu a lei, o juiz desonrou a verdade e as pessoas se comportaram pecaminosamente. Mas Deus derrubou esses príncipes, levantando contra eles dos confins da terra um poderoso conquistador estrangeiro que travou guerra em Jerusalém e seus arredores. Os príncipes da terra totalmente saíram para encontrá-lo com alegria e lhes disseram: sua vinda é muito a desejada. Entre em paz. Eles abriram os portões de Jerusalém para ele, eles coroaram suas muralhas. Como um pai entra na casa dos seus filhos, assim ele entrou em Jerusalém, em paz. Salmo de Salomão, hein? Então, logo enquanto ele assegurava uma base na cidade, também tomou a cidadela e destruiu os muros de Jerusalém com o ariete. A cidade foi pisoteada por gentios. Soldados estrangeiros subiram ao altar do próprio Deus. Todos os principais cidadãos e sábios foram mortos. O sangue dos habitantes de Jerusalém foi derramado como água de impureza. O conquistador gentio levou os judeus para o cativeiro no ocidente e humilhou seus príncipes. No final, porém, o dragão que havia conquistado Jerusalém foi morto nas montanhas do Egito, na costa do mar, e seu corpo foi deixado sem sepultamento. Tá vendo? Aí você pode parar o vídeo para ler o restante. Tem muita coisa, né? Só esses 2 volumes, quase 1.400, mais de 1.400 páginas, né? Aí sempre no final tem a bibliografia, no final dos capítulos, tá vendo?
uma obra fantástica. Olha lá, literatura de sabedoria, Yesu Sirac, ou Jesus ben Sira, Jesus filho de Sirac. Tá vendo? Para quem não sabe, esse cara aqui escreveu o livro de Eclesiástico, que é um livro que nós protestantes consideramos apócrifos e contém na Bíblia católica, as versões católicas, né? Certo? Vou ler aqui mais um trecho aqui, do volume 4, que tem mais 100 páginas a mais do que o volume 3, né? Deixei já marcado aqui. Ah não, deixa eu mostrar o sumário, vai passar batido, né? Pode não. Cadê o sumário? Sumário. Ah tá, o sumário que ele mostra lá, no volume 3. Ah não, tá aqui. Tá aqui. O volume 4, tá? O volume 4, já deixei até marcado um trechinho pra gente ler. A literatura judaica composta em grego lá, para falar sobre a Septuaginta lá. Acre Teodósio, traduções para o grego de textos semíticos não escriturísticos, literatura em prosa sobre o passado. Tá vendo aí, ó? Testamento de Jó. Você sabia que tinha? Obras pseudoepígrafas, vai tratar sobre isso. Filo, o Velho, Teófilo, histórias gregas perdidas por judeus, poesia épica e drama, filosofia, sabedoria de Salomão, Aristóbulo, Filo, o quarto livro dos Macabeus. Então ele vai tratar aí destas obras, né? Desse período aí que é conhecido como período intertestamentário. Tá vendo? Fragmentos dúbios sobre nomes gentios para os quais foi reivindicada uma origem judaica. Tá vendo? O orador Cecílio de Calacte, literatura judaica cuja língua original é incerta. Então o pessoal não sabe se foi escrito em aramaico, hebraico, siríaco, grego, acréscimos a Esther, acréscimos a Daniel, oração de Manassés, carta de Jeremias. Então todas essas obras aí pseudepígrafas, que a gente chama também de apócrifas, então ele vai abordar lá. O Midrash bíblico, o testamento de Abraão, o testamento dos 12 patriarcas. Então são obras que poucos de nós aí protestantes, muito poucos, né? A maioria tem a mínima noção, nunca leu nada a respeito. E é bom você saber. Filósofo judeu Filo, Vidas e Obras, pensamento filosófico de Filo. E aí termina lá, vem o índice. Só lembrando você, nós temos aí nos comentários, vou ler agora um trecho aqui, Apocalipse Pseudepígrafos nos comentários, se você deseja se tornar apoiador do nosso canal, torne-se apoiador a partir de R$5 e fazendo isso vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp. Quando nós batermos a meta financeira que você vai ver lá na plataforma, nós vamos sortear livro de teologia para todos vocês que se tornarem nossos apoiadores. Tá certo? Olha lá, Apocalipse Pseudepígrafos, ó. Enoque, primeiro e segundo Enoque eslavo. Olha só. O livro de Enoque eslavo, o segundo livro de Enoque, também conhecido como Livro dos Segredos de Enoque, foi publicado pela primeira vez em uma versão mais longa por Arpopov em 1880 e uma recensão menor baseada em um manuscrito sérvio do século XVI por S. Novakovich em 1884. Chegou aos estudiosos ocidentais através da mediação de uma tradução inglesa e alemã, ambas publicadas em 1896. The Book of Secrets of Enoch, o livro dos segredos de Enoch. A edição mais atualizada dos manuscritos é a de Availant, The Livre de Secrets d'Enoch, texto eslavo e tradução francês, 1952. E o estudo mais recente sobre problemas textuais complexos está contido na introdução de F. Anderson, de 1983, tá? Que lista 20 manuscritos vinculando o texto curto e longo ou vários estados incorporados em coleções diversas. A relação entre as duas recensões é muito complexa. Edgar Charles prefere o texto mais longo, considerando menos como uma redução. Versões completa e incompleta. Por outro lado, Smith e Weiland, né? O Weiland não é Weiland, autores mais recentes. Aí traz aqui, ó, as obras, né? Gênero apocalíptico, né? Reconhece como mais antiga a versão breve. Dada a situação pouco clara sobre a relação entre os vários tipos de texto, é aconselhável deixar todas as opções em aberto e ter em mente que o material antigo e talvez até original pode ter sobrevivido na versão mais longa. Né? Traz aqui os dados, referências. O livro foi influenciado pelo Enoque etíope, embora não possa ser chamado de uma revisão livre do mesmo. Os capítulos 3 a 37 se refere a 1º Enoque, capítulo 12 a 36.
Então, pouca gente sabe disso, né? Que existe o tão famoso livro de Enoque, Etíope, esse é o mais conhecido, né? Comentado. E existe esse segundo livro de Enoque, que é de origem eslava. Tá vendo? Os capítulos 67 a 73 lidam com os descendentes de Enoque e podem ser conectados em parte com o primeiro Enoque, capítulos 6 e 107. Segundo Enoque é uma extensão midrástica de Gênesis capítulo 5, versículo 21 a 32, cobrindo a vida de Enoque e sua posteridade até o dilúvio. A parte 1, capítulos 3 a 21, descreve a jornada de Enoque aos 7 céus, onde é conduzido por 2 anjos. Percebe? Essa questão dos 7 céus aqui era um conceito judaico, né? Muitos entendiam que haviam 7 níveis de céus. Os judeus aprendiam sobre isso, né? Aí Paulo vai dizer que existe 3 céus lá em 2 Coríntios 12. Interessante, né? Ele contraria esse conceito judaico. Deve-se notar que o paraíso está situado no 3º céu, capítulo 8:1, o que faz lembrar 2 Coríntios 12, 2:4. Oida anthropon. Né? Traz o texto aqui no grego. Na segunda sessão, capítulo 22 a 37, Enoque deve comparecer diante de Deus, despido de suas roupas terrenas e vestido com vestes celestiais. Deus lhe revela os acontecimentos da criação e da história da humanidade até o seu tempo. A história de origem segue Gênesis 1. Na versão mais longa, os 7 planetas designados com nomes gregos, Cronos, Afrodite, Ares, Sol, Zeus, Hermes e Lua, são listados começando do mais alto ao mais baixo. A história da humanidade termina com a predição divina de que, por causa da idolatria e do adultério, os homens serão punidos com o dilúvio. Aí você pode ver aí, tem notas, bastante notas, né? Pode parar o vídeo se quiser para você ler mais trechos falando sobre esse segundo livro de Enoque. Interessante, né? Então, pessoal, teologia de alto nível, né? Esse tipo de obra, alguns podem dizer assim, essa é obra para consulta, né? Me perguntaram aí numa live. Eu disse as duas coisas, né? Eu, particularmente, uma obra dessa, eu leio de capa a capa, né? Procuro ler de capa a capa, entendeu? Para entender. Eu não vejo isso aqui como um dicionário, uma enciclopédia, né? Que são obras muito mais para consulta, né? Eu vejo como obra que você tem que ler do início ao fim para entender todo o contexto, né? Porque ele vai abarcar aí a história, né? Olha que bonito, muito lindo esse livro, cara, muito bem acabado, a história do povo judeu, o tempo de Jesus Cristo. Aí os professores aí elogiando, né? Os teólogos, os grandes mestres. Aí, Joseph Vermas foi professor emérito de estudos judaicos e membro emérito da faculdade Oxford, Universidade de Oxford, diretor de fórum de pesquisa de Qumran no Centro Oxford para estudos hebraicos e judaicos. Era um monstro. Muitas obras dele publicadas pela Imago, editora Imago. Joseph Vermas tem muitas obras publicadas em português, até por editoras que não são evangélicas, se você quer saber. Então, você entendeu aqui o contexto, pessoal? Essa obra foi publicada por este grande historiador, né, Emil Schurer, no século XIX. Então, para poder publicar uma obra dessa no século XXI, foi necessário uma grande revisão, uma atualização. Óbvio, quem é que foi que fez essa atualização? Esse monstro chamado Joseph Vermas, aí teve seus auxiliares e a sua filha também, que foi jornalista, colaborando com essa obra sensacional. Então, deu para você ter um gostinho, para ter uma pequena noção. Obra fantástica. Se você não assistiu ainda o review do volume 1 e 2, nós temos aí também. Só você voltar na linha do tempo. Você vai achar facilmente. Então, temos aqui a coleção completa em 4 volumes. Sensacional. Torna-se nosso apoiador. Deus abençoe e até a próxima.